que eu queria situar, Santini, nesse momento, é assim, tudo o que vinha acontecendo antes da pandemia da Covid, veio recebendo um input e vem se transformando. Né? Então, a pandemia da Covid, ela, mundialmente falando, ela expôs mazelas e mexeu estruturalmente, né, e conceitualmente com a saúde pública, né, mundialmente falando. Né? E nós temos aí um fenômeno claro dessa mexida, que é o impacto nos processos de diagnóstico, tratamento e acompanhamento das doenças crônicas, né, que tem aí uma componente empírica dos casos relatados publicamente, de dados ainda epidemiológicos que não são muito claros, mas que a gente já pode, já tem uma ideia, uma básica para análise, e que, enfim, estão por aí, pelo mundo afora. A minha pergunta central e primeira para ti como é que você vê isso? Temos aí um fato relevante, né? Um acontecimento relevante, esse impacto sobre o cuidado, a atenção às doenças crônicas, ou nós estamos a expor problemas adormecidos? E aí a gente pode até transpor isso para o câncer. Eu acho que a sua pergunta é muito interessante. Eu acho que, na verdade, nós temos os dois fenômenos. Um fenômeno, efetivamente, que não é novo, na verdade, essa pandemia, ela não só não é nova, não é novidade, ela era esperada, né? Existem alguns livros, algumas referências bibliográficas, e existe, inclusive, uma apresentação do Bill Gates, há uns 2 ou 3 anos atrás, onde ele expressava com muita precisão, muita clareza, que muito proximamente, claro que não sabia quando, mas muito proximamente iria ocorrer uma pandemia. E isso não é uma adivinhação, obviamente, isso é simplesmente uma constatação a partir de mudanças, porque essa pandemia ela trouxe uma série de conhecimentos que estavam, quer dizer, no domínio, vamos dizer assim, dos pesquisadores, mas que hoje são de domínio público, ainda bem, né? Que são os conhecimentos, por exemplo, da humanização de vírus e germes, etc., que são frequentes no mundo animal e que passaram a se humanizar, ou seja, passaram a atingir o ser humano a partir de algum tipo de mutação, algum tipo de exposição mais ou menos acentuada, mais ou menos dilatada no tempo. Isso é bastante conhecido dos pesquisadores, mas é uma novidade. Tanto é que gerou uma discussão sobre se os chineses estavam comendo morcego. Foi uma coisa que foi até muito preconceituosa com relação à questão da China, dos chineses de uma maneira geral, e que depois veio se mostrar, quer dizer, cientificamente, que isso não tinha nada a ver com comer morcego, nem nada disso. Era simplesmente um fenômeno ligado, digamos, a mudanças, aí sim, mudanças ambientais. Quer dizer, então, o grande componente digamos, de transformação do pensamento, que era o que você estava chamando a atenção, com relação a uma pandemia, a um novo vírus, é a mudança dessa visão de que o fenômeno biológico pasteuriano para um fenômeno ecológico. Essa é a primeira grande mudança, quer dizer, a percepção de que a humanização do vírus não é um fenômeno ligado exclusivamente à biologia, mas significa um conjunto de mudanças que propiciam que isso aconteça. E aí vem toda a história da febre amarela, quer dizer, aí você começa a recuperar na história natural de outras doenças fenômenos do mesmo tipo. O aparecimento de reaparecimento de algumas doenças em função de mudanças no ambiente natural.
Esse eu acho que é um dos fenômenos importantes, que traz, digamos, mudanças no pensamento, mudanças no approach dessa questão. O outro fenômeno, eu acho, vamos dizer assim, a ausência, digamos, de tecnologia, que sempre se imagina que há disponibilidade de tecnologia para atender qualquer tipo de doença, especialmente as doenças infecciosas, e, no entanto, nós nos deparamos com uma falta de conhecimento geral sobre esse fenômeno. Não só de tecnologias, de novas drogas, ou tratamentos, ou vacinas, mas até mesmo da abordagem social do problema. Quer dizer, você criar uma situação onde o mundo todo é obrigado a se recolher, a deixar de se mobilizar nos ambientes, nos seus ambientes sociais, deixar de executar suas tarefas específicas. Isso é uma mudança, atinge a economia, a cultura, mas, sobretudo, o dia a dia das pessoas. As pessoas passaram a ter a necessidade de reestruturar e repensar a sua própria existência. E aí alguns escritores, filósofos, vêm apontando, né, como, quem sabe, isso não trará mudanças comportamentais permanentes. Quem sabe a humanidade não vai se dar conta do quanto ela tem sido, do quanto o ser humano tem sido destrutivo com relação à natureza e à sociedade e à economia. Porque esse é um problema que a gente vai falar do ponto de vista do acesso, né, que estamos chegando nisso, o acesso aos meios de diagnóstico e tratamento das doenças crônicas, sobretudo ao câncer, mas estamos falando, sobretudo, das pessoas mais pobres. Essas pessoas estão já sofrendo e certamente, ao longo do tempo, elas vão sofrer muito mais. Então, vai ser necessário que a sociedade, que o mundo repense tudo isso, repense a própria economia, repense o papel do Estado na construção e na implementação das políticas, as relações público-privadas, o que é o papel do sistema financeiro, enfim. Eu acho que isso são oportunidades. Aí você pode ter uma visão otimista disso, quer dizer, achar que isso vai realmente impactar as pessoas e que elas vão se preocupar, ou não. Pode ser que, passado esse período de maior impacto, esse período trágico que a gente está vivendo, pode ser que, passado isso, as pessoas simplesmente voltem ao status quo anterior. Agora, isso com relação ao quadro geral. Com relação ao caso específico das doenças crônicas e do câncer, embora, como você disse, ainda não existam estudos mais aprofundados sobre isso, mas é óbvia é visível, né, digamos assim, a ausência o impacto que isso está tendo no sistema assistencial, está tendo existe um trabalho, por exemplo, que foi feito recentemente pela Sociedade Brasileira de Oncologia, de Cirurgia Oncológica, que mostrou que em alguns hospitais, ou seja, em alguns hospitais que esse trabalho foi feito, houve uma queda na demanda de cirurgia de 70%. Isso tem impacto na mortalidade, tem impacto socioeconômico, tem impacto brutal na vida atual dos pacientes e nos pacientes futuros. Por exemplo, um outro aspecto, a questão dos cânceres que podem, ou que são, e no caso do Brasil, são passíveis de rastreamento, como o câncer de mama, o câncer do colo do útero. Esses procedimentos estão suspensos. Então, na verdade, a dificuldade de fazer um diagnóstico mais precoce
que já com o programa existente já não era 100%, agora com o programa suspenso, imagina a dificuldade de acesso que vão ter as pessoas depois com o diagnóstico tardio, os serviços sobrecarregados. Então, é trágico. Para os pacientes de câncer, existe uma expectativa realmente muito dolorosa. Eu estou começando a participar, eu vou ter hoje ainda até uma reunião coordenada pelo ex-presidente do Uruguai, o Dr. Tabaré Vázquez, que é médico, oncologista, e deixou recentemente a presidência do Uruguai, e ele me convidou para coordenar junto com ele um projeto justamente para fazer avaliação do impacto do Covid em câncer na América Latina. Então, 8 países vão estar envolvidos nesse projeto e eu aceitei colaborar e ser um dos coordenadores do projeto aqui no Brasil, para exatamente dimensionar esse impacto, que a gente tem certeza que vai ser muito grande, mas ele precisa ser quantificado. E outra coisa, ele não é uniformemente distribuído. Isso é outra coisa importante. Não só do ponto de vista regional, ou dentro das próprias regiões, mas principalmente do ponto de vista social e econômico. O impacto é muito maior nas populações periféricas, nas populações mais pobres, assim como geralmente são os problemas de saúde mesmo. Eu tenho acompanhado aí em alguns países justamente esse fenômeno da atenção à doença crônica a partir da lógica da redução da demanda, né, e do ajuste da oferta por parte dos serviços de saúde. Quer dizer, sendo pragmático nesse aspecto, quer dizer, a gente observa que a demanda ao serviço ela se reduz a partir de uma paura coletiva, de uma sensação de insegurança, né, que acontece, eu não digo que é gerada, mas que acontece na população em geral, isso mundialmente falando, né, em que a atuação e a comunicação social dos governos tem aí uma presença marcante, com pequenos sinais, como foi, por exemplo, no Reino Unido, fique em casa, salve vidas e proteja o NHS. Então, joga para a população um imperativo de não saia de casa, ou seja, não vá ao serviço de saúde, porque você tem que ter um compromisso social de salvar, de proteger o seu serviço de saúde e de salvar vidas. Então, eu me abstenho do uso porque eu preciso defender esse serviço social e também salvar a vida, mas eu acabo me prejudicando. Eu acabo me automedicando, eu acabo consultando mais o Dr. Google do que outra pessoa. Quer dizer, eu fico realmente em casa e a consequência disso que a gente viu, não tem como... Eu falei no início, não há como se quantificar nesse momento, não vejo estudos nesse sentido, mas é evidente que os óbitos domiciliares ao redor do mundo, Reino Unido, Índia, França, né, ele não se limitou à questão única da comorbidade do idoso que estava lá no care home ou que estava no seu apartamento vivendo sozinho, sem a família, ou qualquer coisa desse tipo. Quer dizer, são fatores que se somam a isso e que confluem para essa, digamos assim, para essa contenção da demanda. Né? Por outro lado, as organizações de saúde, os serviços de saúde também tiveram que se adaptar, né? E muito rapidamente, e o que a gente viu foi exatamente isso, fechamento de serviços. Né? Eu fiz agora a pergunta ao nosso colega que administra uma rede em Portugal, muito clara, né? O que aconteceu com a braquiterapia, com a radioterapia, com a quimioterapia? É evidente que houve uma redução de 70% da demanda, eles fecharam o serviço. Né?
Por quê? Porque foi a lógica privada, evidente, né? Mas essa adaptação dos serviços também levaram a isso. E a comunicação massiva do governo, fica em casa, fica em casa, fica em casa, e o pavor, o medo de sair também se tornou barreira, né, para isso. E a gente, com certeza, isso está impactando no processo diagnóstico, tratamento, acompanhamento, rastreamento e tudo. Mas eu queria bater um ponto contigo, Santini, no sentido de que esse doente que ficou em casa e que está com dificuldade ainda por questões pessoais, de medo e tal, de ir ao serviço, né? Está se havendo, por exemplo, no Reino Unido, os GPs estão se comunicando diretamente com a população, chamando para que voltem todos, aquela coisa toda. Quer dizer, agora a campanha é ao contrário, venha, porque nós já estamos mais livres e tal, e você está mais protegido. Mas, enfim, o que eu queria dizer é que esse doente, ele além da sua condição patológica, ele também sofreu por uma questão de literacia, de não entender exatamente como proceder, na minha opinião. Então, eu acho que num momento crítico como esse, a comunicação é fundamental com esse tipo de doente. E o que a gente tem observado, e aí eu já remeto para o câncer, é justamente que esse doente não está sendo muito bem orientado. E não é só Brasil, né? Eu estou me referindo até a Portugal, que está num momento tranquilo. Tá? Os 3 IPOs também tiveram redução de demanda, principalmente no âmbito do tratamento, e isso também se deveu a uma deficiência na literacia, na forma como se comunicou com essas pessoas. Você não acha que esse doente, e principalmente o doente com câncer, ele não precisava de ter uma orientação melhor de como ele deveria proceder? Vamos direto ao INCA. O INCA reduziu a oferta. Reduziu a oferta. Todos os hospitais de câncer reduziram a oferta. Agora, as filas já eram grandes, né? As filas já eram grandes. Isso que eu queria pegar esse aspecto, quer dizer, olhar o seguinte, esse quadro que você descreveu, ele no Brasil, ele ainda tem um agravante de você ter uma demanda reprimida muito grande na área de oncologia. A demanda reprimida de radioterapia no Brasil, por exemplo, hoje talvez em torno de 40%. Já foi 60%. E nós, com o projeto de expansão da radioterapia, conseguimos reduzir isso de forma significativa. Mas ainda assim, existe uma demanda reprimida muito grande. Então, a gente tem quase que uma situação do Brasil em relação a tudo isso, é quase uma tempestade perfeita, a soma de vários fatores negativos ao mesmo tempo. Quer dizer, nós temos uma oferta reduzida em muitos aspectos, em algumas regiões também, quer dizer, como eu disse, a distribuição desigual dos serviços de saúde no Brasil e de câncer em particular é muito marcante. Então, você tem um problema da oferta, você tem um problema ligado à demanda, como você descreveu, quer dizer, as pessoas mal informadas, mal orientadas, não sabem exatamente o que fazer, elas não têm clareza de qual é o risco, efetivamente, que ela está correndo, qual é o risco maior. O risco maior está ligado à sua doença de base ou está ligado ao seu deslocamento para a instituição hospitalar. Mas ainda tem um outro, é que um grande percentual de pacientes que são pacientes do INCA acorreram à instituição com Covid. Então, o INCA teve que separar, dentro da sua área hospitalar,
espaços para pacientes com câncer e com Covid. Então, é um complexo quadro de dificuldades que foi se criando. E um outro aspecto, e aí já um pouco fora do INCA, mas com respeito à questão do diagnóstico e tratamento de câncer, que é a preparação do sistema de saúde, e isso não surgiu com a pandemia, mas se agravou com ela, para diagnóstico de câncer. Então, dos motivos do diagnóstico tardio de câncer, por um lado, pode ser uma oferta inadequada de serviços, insuficiente. Mas, por outro lado, é uma falta de preparação do sistema de saúde, da rede, para fazer diagnóstico. Nós fizemos no INCA um projeto que, por exemplo, o câncer infantil, a possibilidade de cura do câncer infantil é de mais de 80%. Em qualquer lugar do mundo hoje chega a 90%, a maioria dos cânceres infantis. E, no entanto, a mortalidade do câncer infantil no Brasil era altíssima e no Rio de Janeiro também era muito alta, apesar de estar ali o INCA, de ter uma estrutura de atendimento pediátrico, de câncer pediátrico muito boa. O que se passava? Na verdade, era falta de diagnóstico. Então, nós fizemos um projeto com apoio de uma ONG e com a Prefeitura do Rio, e capacitamos os pediatras e os agentes comunitários de saúde para alguns sinais. E criamos uma fast track, uma via rápida, para detectado qualquer um daqueles sinais, o paciente ser encaminhado diretamente. Isso pode ser feito para vários tipos de câncer, mas aí o sistema de regulação tem que ser menos burocrático. Ele tem que compreender as diferenças de necessidade dentro da demanda. E os sistemas de regulação ainda são muito burocráticos. São sistemas baseados vamos dizer assim, na prioridade por quem se inscreveu primeiro, digamos assim, e não pela prioridade da patologia em si. Então, por isso que eu falo, eu digo que é uma tempestade perfeita, porque você agregou vários fatores associados, negativos com relação à melhoria. E ainda, no caso do Brasil, e nós podemos ainda dizer que toda essa dificuldade de comunicação ainda foi agravada pelo desencontro absurdo, né, da desinformação e da quase contra-informação do Ministério da Saúde com relação às ações que precisavam ser feitas no país. Quer dizer, as declarações do presidente e do Ministério da Saúde confundiram ainda mais a população numa situação que já não é clara, mesmo para quem conhece, para quem tem a responsabilidade de implementar soluções, de conhecer o problema, mesmo para essas pessoas houve problemas de comunicação muito sérios. Ainda mais, criado um sistema de conflito de informação, isso gerou e vai gerar efeitos danosos de longo prazo. Santini, eu não sei exatamente, eu estou um pouco perdido no modelo, por exemplo, no tratamento do câncer, o doente fora de possibilidade terapêutica, por exemplo, os cuidados paliativos, né? Você sabe que isso é uma prática, um serviço que existe, né, no mundo inteiro, e que também foram impactados muito seriamente, porque os doentes que estavam internados, né, em vários hospitais com os serviços de cuidado paliativo tiveram que ficar em casa, serem cuidados em casa, enfim. Você vê alguma mudança, né, por exemplo, nesse conceito de cuidado paliativo? Eu acho que isso já vem
sofrendo uma mudança assim. Quer dizer, na verdade, a ideia de cuidado paliativo, ela se estendeu um pouco mais além da ideia de tratamento de fim de vida, de coisas, quer dizer, o paciente esteja fora de possibilidade de tratamento. E ela se modificou em função dessas mudanças que eu mencionei anteriormente, e do processo que a gente chama, talvez, da cronificação ou do controle de câncer, mesmo sem a expectativa de cura. Porque o que fazia dificultar ou criar essa ideia de cuidado paliativo como uma fora de possibilidade terapêutica, muda quando, na verdade, o que você tem é um paciente que precisa de um cuidado permanente, mas ele continua a precisar de cuidado. E com as novas tecnologias, novas terapias, novos medicamentos, a possibilidade de você ter um prolongamento de vida com qualidade é real. Então, por exemplo, o INCA tem uma boa experiência de cuidado paliativo e que o grupo de cuidado paliativo começa a trabalhar com o paciente, tão logo ele entra no sistema. Se é um paciente que tem um tipo de tumor, que já é um tumor avançado, mesmo que ele vá ser submetido a um tratamento de primeira linha ou de segunda linha, dependendo da necessidade terapêutica, ele já começa a ter contato, a ser trabalhado com as equipes de cuidado paliativo. E que a maioria dos pacientes de cuidado paliativo do INCA não estão em ambiente hospitalar. A maioria está em ambiente domiciliar. O hospital de cuidado paliativo do INCA é um hospital de atendimentos de emergência para situações de emergência que ocorram nesses pacientes que estão em domicílio, para necessidades, por exemplo, de troca de um catéter, ou de uma traqueostomia, se for o caso de uma insuficiência respiratória, ou de algum cuidado clínico cirúrgico que acontece com o doente que está sendo cuidado em domicílio. Quer dizer, a experiência do INCA com cuidado paliativo é uma grande experiência de atenção domiciliar. Isso não é realidade para todo o Brasil. Na verdade, os pacientes o cuidado paliativo no Brasil tem uma abrangência muito pequena. A maioria dos pacientes que necessitariam de cuidados paliativos acabam tendo um tipo de tratamento muito aquém das necessidades deles e das possibilidades do conhecimento atual existente. Muitas vezes, esses pacientes são maltratados por falta de uma estrutura para tratar desse tipo de paciente. E muitas vezes, esses que são internados em algum tipo vamos dizer, cuidado para-hospitalar, digamos assim, essas estruturas não estão preparadas para tratar de coisas como essa, por exemplo. Então, eu não tenho dados sobre isso, mas provavelmente a mortalidade de pacientes nesse tipo de instituição deve ter sido altíssima, porque eles não estavam, mas também dos profissionais. Quer dizer, esse é um outro problema. A mortalidade dos profissionais de saúde no Brasil tem sido muito grande. E certamente que nesse tipo de ambiente ela será ainda maior, porque está faltando, vamos dizer, condições adequadas para o tratamento das pessoas, até mesmo nas grandes organizações. Falta material, falta equipamento de proteção individual ou de proteção coletiva. Quer dizer, o Brasil está sofrendo realmente um processo dentro dessa crise vamos dizer, não só de desorganização, mas de desabastecimento, falta de estrutura, e não é à toa que nós estamos
com mais de 1 milhão de casos, infectados, com uma mortalidade de quase 60 mil pessoas e com uma tendência ainda de crescimento. Então, estamos com muita dificuldade. E só para concluir, em relação aos pacientes crônicos, nesse quadro, os pacientes crônicos, a situação deles tende a se agravar. E tem um outro aspecto interessante nessa análise, Santini, que é justamente o envolvimento da família, não é? Quer dizer, o que se vem lutando há tempos é do envolvimento da família no acompanhamento do doente crônico e doente com câncer, enfim, e capacitação do familiar, do cuidador, né, do envolvimento do cuidador. Né. Especificamente nessas unidades de cuidados paliativos, que se observou, como é uma unidade fechada, em que circulam um número específico de profissionais, né, profissionais psicólogos, fisioterapeutas, médicos e tal, mas, além deles, também circula um grupo de familiares, né? Portanto, se criava ali um meio de cultura fácil para a transmissão. Uhum. E, evidentemente, que os hospitais os hospitais gerais que têm serviços, esse tipo de serviço, tiveram que esvaziar, tiveram que fechar o serviço, mandar para casa, enfim, os cuidados que seriam esperados, né, numa crise como essa. Então, é realmente uma situação complicada, e quando eu faço a pergunta porque se há uma tendência à mudança, fatalmente eu acho que acontecerá em algum momento, precisa se repensar isso, né? Como é que você vai manter um doente fora de possibilidade terapêutica e sob cuidados paliativos, quer dizer, com uma especificidade desse cuidado, num ambiente em que obrigatoriamente tem que circular pessoas de fora, cuidadores e tal. Mas, enfim, eu antes de passar para o Paulo, se tiver alguma pergunta de fora, Santini, eu queria só uma pergunta também basal e rápida. Perde-se alguma coisa em pesquisa por conta dessa pandemia? Aí é uma outra situação paradoxal, digamos assim. Na verdade, essa pandemia, ela traz aquilo que é a coisa mais fundamental para o desenvolvimento de pesquisa, que são inúmeras novas perguntas. Quer dizer, nós estamos diante de eu diria, de um grande desafio para a pesquisa científica em todos os níveis. A pesquisa básica, a pesquisa epidemiológica, a pesquisa social, enfim, todo o sistema de saúde está desafiado por essa pandemia em termos de responder a perguntas em todos os campos. Então, na verdade, digamos assim, olhado do ponto de vista da ciência, talvez raramente eu acho que se teve uma situação com tamanha demanda para a ciência por causa das perguntas que estão colocadas aí, como a gente foi vendo ao longo da nossa conversa, em todos os campos. A pesquisa básica, por exemplo, quer dizer, a questão das vacinas, a questão do conhecimento da biologia dessa doença. Essa doença é completamente diferente de tudo que aconteceu até agora, do ponto de vista da sua história natural e do ponto de vista das lesões anatomopatológicas. Quer dizer, a descrição que os patologistas fazem do dano provocado nos diferentes órgãos é incrivelmente nova em termos dos conhecimentos habituais. E por isso é que a dificuldade de se chegar a um tratamento, mesmo que utilizando algum tipo de conhecimento de tratamentos anteriores. Por isso é que surgem essas possibilidades
meio mágicas, tipo a cloroquina, ou o que seja, ou então a necessidade de tratamento com algumas drogas off-label, experimentalmente, para verificar a possibilidade realmente de... Então, do ponto de vista da pesquisa científica, eu acho que ela traz um desafio imenso, uma enorme oportunidade. E tem um aspecto que eu gostaria de salientar um pouco aqui nessa conversa, que talvez seja o mais desafiador de todos. É que esta nova, essa situação nova do ponto de vista da biologia e da ecologia, tudo isso que é provocado por esse vírus, ele deveria provocar uma nova dinâmica na educação dos profissionais de saúde. Quer dizer, o modelo clássico de educação de saúde que está colocado, baseado nas especialidades, baseado na organização do ensino a partir dos conhecimentos especializados, é um modelo que está absolutamente implodido por essa pandemia. Eu acho até, eu costumo dizer para os professores, para os meus colegas que ainda continuam ativos na universidade, quer dizer, essa pandemia poderia provocar uma mudança qualitativa no ensino médico e no ensino das profissões de saúde enorme. E, infelizmente, não aconteceu. Infelizmente, a maioria das escolas médicas do Brasil entraram em recesso. Eu acho que essa foi uma falta de visão estratégica, uma perda de oportunidade, porque é a oportunidade de mudar o modelo, mudar o conceito, a estrutura organizacional da educação médica, que como eu disse no início, já pensava nisso há anos atrás, um pouco hierarquizada em cima da estrutura do serviço de saúde. Hoje eu penso que essa pandemia implodiu essa visão. É preciso reformular todo o sistema. Não só o sistema de saúde, mas o sistema educacional também. Então, eu acho que a gente está diante de um super desafio, quer dizer, a humanidade está diante de um super desafio, e que eu não sei se a humanidade estará, vamos dizer assim, preparada ou não está, certamente não, mas se está motivada para fazer as mudanças que são necessárias, se está mobilizada para isso. Eu tenho dúvidas. Eu queria ser otimista, mas não consigo ser muito otimista. Eu tenho dúvida se a humanidade está motivada para isso ou se a tendência vai ser cair num certo marasmo de status quo ante. Eu tenho dito que os curiosos e os pesquisadores eles estão aguçados nesse momento, né? O curioso que eu estou falando é quem tem interesse em estudar para isso, né? Além dos poetas, né, Santini? Porque isso é uma fonte de inspiração. Claro, sem dúvida. Isso tudo é uma fonte de inspiração. Quando você olha para Veneza e vê peixe nos canais, exatamente. Alguma coisa está acontecendo. Quando você olha para as praias da Califórnia e vê a luz azul iluminando à noite uma extensão imensa, né? Quando você vê a lua e o sol se encontrando e um refletindo a luz do outro, são fenômenos espantosos. E quando você vê uma nuvem de gafanhoto, né, trazendo sabe-se lá o quê, né? Tipo assim, olha, o novo coronavírus está fazendo a festa, então vamos invadir, vamos dar um rolézinho lá na festa dele e vamos também bagunçar o coreto, né? Aí você vê a nuvem lá que está vindo do Saara, nuvem de areia, que está trazendo fungo, bactéria, vírus. Essa coisa é tipo assim, olha, está valendo tudo. Está valendo tudo. Então, é um momento efetivamente importante, e eu tenho dito e falei há poucas horas atrás nisso, quer dizer, ao mesmo tempo que a gente também não pode banalizar
a gente também não pode romantizar essa coisa. Eu acho que tem que se estar dentro de uma linha de observação séria, lógico, mas não desconsiderando esses movimentos, porque a gente não sabe exatamente o que vem por aí, né? Acharam aí um novo coisa da Zika, enfim, uma mutação aí genética, enfim, e está aí, quer dizer, a dengue continua, a Zika, as coisas estão aí. Então, eu acho que é um momento de, volto a dizer, não banalizar, eu acho que não é por aí, e tampouco também romantizar. Mas acho que é um momento de todo mundo tentar pôr essa consciência. Eu fico angustiado, eu estou aqui em Milão há pouco tempo, quando saímos aqui com uma certa raridade, que temos contido também, saído só na necessidade, mas você vê, as pessoas não estão a usar as máscaras corretamente, né? Hoje mesmo tinha uma solenidade numa igreja, o bispo sem máscara, os auxiliares dele sem máscara, saindo da igreja, dando entrevista. Quer dizer, nós estamos falando num epicentro importantíssimo. Não, onde houve um quadro dantesco, né, de mortalidade. Dantesco. Então, quer dizer, então você vê isso, aí você diz, meu Deus, o que está acontecendo na cabeça das pessoas que não conseguem ver isso de frente? Santini, eu não sei se o Paulo tem alguma coisa a acrescentar, Paulo? Sim, mais uma vez a gente está cheio de agradecimentos aqui no chat, agradecendo ao professor Santini pelas sábias palavras. Teve até, imagino até que, parece até que o professor Santini está vendo o que está sendo comentado aqui no chat, viu? Porque ele falou da questão da educação e nós tínhamos algumas questões aqui da educação, mas que já foi respondida. E eu quero avisar também que durante alguns minutos nós tivemos a presença do nosso ex-ministro José Gomes Temporão aqui na nossa sala virtual, mas na hora que eu fui tentar pescá-lo aqui, ele ficou por alguns minutos participando aqui da nossa conversa. Professor Santini, a gente tem aqui um relato, né, terminando aí numa questão. A gente viu aí em algumas publicações que esses pacientes de doença crônica, eles realmente foram muito prejudicados em virtude desse momento da pandemia, né? Os hospitais fechados, ainda não com fluxos muito bem definidos e etc. E ainda se fala aqui no Brasil dessa tal segunda onda, né, que alguns especialistas aí já estão dizendo que vai emendar a primeira com a segunda onda, ok? O senhor acha que, num caso de um prolongamento deste tempo, ou até mesmo de uma possível e confirmada segunda onda, como que ficarão o tratamento desses pacientes crônicos, incluindo neles o paciente oncológico? O senhor acha que eles vão aprender um pouquinho com essas falhas que eventualmente podem ter tido dentro do sistema de saúde, falando não só de SUS, mas também da saúde suplementar? Eu acho que todos precisamos aprender com esse fato, com isso que está acontecendo. Quer dizer, o impacto foi, embora, como eu disse no início, do ponto de vista de pensadores e do ponto de vista de pessoas que vêm refletindo sobre as questões gerais, ambientais e tecnológicas, uma nova pandemia não fosse alguma coisa fora do radar, ao contrário, era uma coisa esperada, mas o mundo não estava preparado para isso. O Brasil não estava e o mundo não estava. E não está, tanto é que o impacto é brutal. A forma de você enfrentar isso, portanto, é um processo permanente de aprendizado. A cada momento surgem situações novas, estão surgindo situações novas que exigem um processo permanente de aprendizado e de ações. Quer dizer, você não pode só se debruçar sobre o fenômeno e ficar teorizando sobre ele, você precisa
transformar esse aprendizado imediatamente em ação. Então, é isso que está mobilizando, digamos assim, a inteligência, o pensamento a respeito disso tudo. E aqui no Brasil, o setor privado está sendo mais dinâmico nessa direção do que o setor público. E é compreensível por que está acontecendo isso. Justamente porque um fenômeno desse tipo, ele exige pelo menos 3 componentes sinérgicos e que nós não estamos tendo no Brasil nesse momento. Exige conhecimento, exige liderança e exige, como é que eu vou chamar? Confiança. Então, conhecimento, confiança e liderança são necessidades para enfrentar um problema dessa dimensão. E hoje, o conhecimento está se construindo. É verdade, as instituições de saber no Brasil, elas estão produzindo conhecimento. E o mundo está produzindo conhecimento. Mas está faltando cooperação e liderança. Isso é muito claro na nossa realidade de enfrentamento desse problema. Então, a falta de cooperação entre os diversos segmentos da sociedade, sobretudo o segmento governamental, e, portanto, que geraria uma posição de liderança para enfrentar esse problema, que é responsável por grande parte do problema que estamos vivendo atualmente e das interrogações que temos para o futuro. Quando você diz, será que teremos uma segunda onda? Ou essa próxima, vamos dizer, o próximo ciclo vai estar ainda preso a essa primeira onda? Provavelmente só vão haver situações diferentes em lugares diferentes do Brasil. Provavelmente não será igual em São Paulo como no próprio interior do estado de São Paulo ou em algumas periferias da cidade de São Paulo. Mas a liderança do país não está identificando essas questões. E isso é trágico. Quer dizer, realmente, quando eu falava das expectativas futuras, em termos de produção de conhecimento, em termos de mudança de paradigma do mundo para a sociedade atual, isso eu acho que a curto prazo exclui o Brasil, que está vivendo, vamos dizer assim, quase que a idade média da organização dos serviços, embora as instituições acadêmicas estejam sendo desafiadas e estão respondendo ao desafio. Nós vivemos uma situação paradoxal, crítica, muito difícil e que rebate em todas as dimensões do que seria não só o controle da pandemia, mas também o controle das doenças de uma maneira geral. Perfeito, doutor Santini, muito obrigado. Doutor Carlos Irã, segue aí. Santini é maravilha. Cadê o Santini? Estou aqui. Maravilha, Santini. É uma pena que realmente nós vamos encerrar. A conversa contigo é sempre muito, muito boa. Mas com certeza nós vamos ter outras oportunidades e que seja numa época melhor que essa, né? Em que só os fenômenos bonitos da natureza nos contemplem. Que a gente contemple só os fenômenos bonitos. Você daria uma palavra final para nós aí, para as pessoas? Não, a palavra final minha é, primeiro, de agradecimento da oportunidade de estar aqui com vocês e com você, sobretudo. Sempre é bom te ver, sempre é bom ter notícias suas também. Eu queria ser mais otimista. Eu gostaria de poder transpor para o campo, vamos dizer assim, do controle das doenças, para o campo das ações de saúde pública, o otimismo que eu tenho com relação à ciência.
Eu acho que a ciência vai se desenvolver muito, eu acho que muita coisa, muito aprendizado e muita tecnologia vai resultar de todo esse processo. Então, a humanidade pode ganhar com esse esforço que a ciência vai fazer. Mas, por outro lado, do ponto de vista do impacto sobre as necessidades atuais dos sistemas de saúde, eu vejo com muitos problemas. E pior ainda, nos países onde não há sistema de saúde organizado. O SUS, e aí essa é a minha palavra final sobre o SUS é um grande, digamos, é um grande bem que o Brasil tem que ser preservado. Com todas essas mazelas que a gente mencionou aqui, sem o SUS, nós estaríamos num colapso total. E o SUS é capaz de ser resiliente, é capaz de responder a muitas das necessidades, deixando muita coisa de fora, porque é subfinanciado, tem problemas de organização e, no momento, problemas de liderança. Mas temos que defender o SUS. Temos que defender a vida. E o SUS faz parte disso, a defesa da vida e a defesa da ciência. E temos que defender a população. As pessoas têm que ter renda, as pessoas têm que poder sobreviver a esse grande desafio posto para a humanidade. Então, eu quero ser otimista nesse sentido. E acho que as razões para otimismo estão colocadas, às vezes, nos esforços que foram feitos para construir estruturas até agora. Apesar de você dizer que não está otimista, mas as tuas palavras são otimistas sempre. Porque tu passas isso muito, muito claramente. Eu só vou colocar uma pitada no que tu disseste sobre o Sistema Único de Saúde, é que se há uma coisa que realmente, digamos assim, eclodiu no meio dessa pandemia, foram os sistemas nacionais de saúde. Que com toda crise, com toda, enfim, mazela, dificuldade pessoal, e nós sabemos claramente que mesmo os sistemas que foram, que balizaram ou que idealizaram outros, passam por dificuldades sérias, como o próprio NHS, mas mesmo assim eles se mostraram a sua capacidade de resposta ao redor do mundo. Vamos falar do Sistema Nacional de Saúde lá de Portugal, que brilhantemente respondeu, o próprio NHS, que eu dizia assim, antes de dezembro, diariamente, a gente assistia um jornal na BBC, que diariamente tinha queixa do NHS. Diariamente, era filmado, era pessoal. Aí, de repente, vem a pandemia e toda quinta-feira, às 8 horas da noite, todo mundo aplaude o NHS. Entendeu? Ou seja, esse reconhecimento, é claro que foi um apelo governamental que levou a população a isso, mas esse reconhecimento que a população passou a ter, né, com certeza vai abrandar. É claro que esse namoro vai acabar, já, vai voltar novamente, algumas mazelas vão reaparecer, mas eu acho que há um entendimento diferente nesse momento. Com certeza, em relação ao SUS também aconteceu isso. O SUS hoje é muito mais reconhecido pela população, apesar de tudo isso que a gente falou aqui. Exato, apesar de tudo, quer dizer, quando a gente falava naquela época que não qualquer
não desmerecendo nenhuma iniciativa privada, mas, digamos assim, um hospital privado que atendia 150 pessoas na sua emergência, e estava lá o Getúlio Vargas tendo 1.200 por dia, né? E que era chamado de matadouro e tal, aí dizer, para onde é que você vai? Eu prefiro ir para o Getúlio Vargas, porque o de 150 não está atendendo, não tem a experiência e o background daqueles caras que estão ali, entendeu? Que estavam fazendo medicina de guerra, enfim. Mas eu acho que essa conversa é tão gostosa que dá vontade de passar a noite, mas aqui está batendo meia-noite. Aqui já são 7 e pouco, né? Então eu tenho que te agradecer, Santini, e dizer que a minha dívida de gratidão contigo aumenta. Aumenta a cada encontro, e eu devo, não nego, e vou pagar com a moeda do arquiteto da vida, que é a amizade eterna. Tá bem? E em nome da ACI Academy, que é uma parte de formação e treinamento da ACI, né, dessa empresa que hoje eu represento o Brasil e Portugal, eu tenho que te agradecer. Em nome do Fórum Internacional de Gestão Acreditada, que, se Deus quiser, vai acontecer em 2021, aí, Paulo, estamos torcendo, e o terceiro simpósio nosso de qualidade e segurança do doente, também em nome da coordenadora geral, né? E eu diria para você que também vou deixar aqui o meu abraço virtual a todos que nos assistiram e convidar as pessoas para o próximo Entrevistas, né, que nós estamos chamando, que vai ser no dia 1º de julho, às 15 horas Brasil, 15 e 18 horas. Às 15 horas vamos ter a participação da doutora Marcela Câncer, que é uma brasileira radicada em Moçambique e que vai trazer para nós um pouco da conjuntura atual na África e principalmente em Moçambique, onde ela vive, e do nosso ex-ministro, Zé Gomes Temporão, às 18 horas, o mesmo horário nobre que tu passaste, Santini. Tá? Então, um abraço grande a todos, um abraço fraterno aos nossos colegas brasileiros, portugueses e de outros países lusófonos que nos assistiram hoje. Abraço imenso. Obrigado, Paulo. Obrigado a todos vocês. Muito obrigado também. Muito obrigado. Obrigado.